a oportunidade de estar na casa do Senhor. Como falou o pastor Jazinho, estamos numa comunhão, e eu me lembro quando vejo ou revejo os irmãos. Muito bom, agradecido a todas as congregações aqui representadas, Morada Nova, Russas, irmão Roberto, Itaiçaba, pastor Eliú, e nós aqui, eu erro de nós. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Oséias, lá no capítulo 1 do livro de Oséias, é perto de Daniel, os irmãos podem já aí, olhando Daniel, Zacarias, ele encontra Oséias. O Novo Testamento, voltando, mais próximo a Zacarias, vamos para Oséias, capítulo 1. Quando já tiverem encontrado, diga amém. Glória a Jesus. Mais uma vez, todos encontraram, diga amém. Bom, meus irmãos, vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 4, que diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor, que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Versículo 2. O princípio da palavra do Senhor por Oséias disse: pois o Senhor falando a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, apartando-se do Senhor. Ele foi e tomou Gomer, filha de Ibraim, e ela concebeu e deu à luz um filho. Disse-lhe o Senhor: põe nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a terra de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Fechou o versículo 5 que diz: naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Pai amado, Pai santo e grandioso, me deste essa palavra, Senhor, e o teu Espírito que falou ao meu coração para compartilhar com a tua igreja, que as tuas instruções, meu Deus, venham de forma poderosa e grandiosa, fazendo com que a gente possa compreender a tua mensagem e vir a praticá-la, fortalecendo-nos espiritualmente, em nome de Jesus. Amém. Senhor, todos em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, quero compartilhar com os irmãos. Nós temos um tema para esse evento, foi dado pelo pastor Geasa, que fala sobre a família cristã, vivendo a expectativa do retorno de Cristo. Porém, esse tema da mensagem de hoje, para que a gente possa assimilar melhor o que Deus irá nos falar nesta noite, fala sobre o conhecimento de Deus que fortalece as alianças. Quando nós passamos a conhecer a vontade de Deus, as alianças se fortalecem. Essas alianças, compreendendo não só a aliança que nós
nós temos com Deus, mas aplicando também a aliança conjugal. E nós precisamos ter um olhar diferenciado para o que nós recebemos de Deus, ter um olhar mais espiritual. E todas as vezes que eu falo isso, Deus tem me incomodado. Eu tenho falado com o pastor Geás que nós precisamos nesses últimos dias, nesses últimos tempos, sair dessa inércia humana carnal para verdadeiramente procurar entender o espiritual. E eu me lembro de um livro secular de um filósofo, mas que é de um padre jesuíta, padre francês, chamado Pierre Teilhard de Chardin. Esse padre diz no seu livro, inclusive chegou a ser contestado por muitos sacerdotes e pelo clero da Igreja Católica, toda a cúpula da Igreja Católica, porque ele diz que nós somos seres espirituais aprendendo a viver de maneira humana, e não seres humanos aprendendo a viver de forma espiritual. E isso, eu olhei para a verdade que ele diz. Quando nós vemos Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz que Deus formou o homem do pó da terra, soprou em seu nariz o sopro de vida e o tornou alma vivente. É o sopro de Deus que traz a vida para cada um de nós. Mas no capítulo 3, versículo 19 em diante, quando vem o pecado, a partir do versículo 1, e Deus diz assim: olha, tu és pó e vai voltar ao pó. E lá em Eclesiastes, quando Salomão diz no capítulo 5, salvo engano, versículo 4, ele diz que nós vamos voltar ao pó, voltaremos ao pó, mas o Espírito voltará para Deus. Louvado seja Deus. A palavra de Deus também diz que nós somos peregrinos aqui na terra, nós somos passageiros aqui na terra. O nosso verdadeiro lar está no céu, e o Senhor está preparando a sua igreja. Louvado seja Deus. Nós precisamos dessa consciência, como diz o apóstolo Paulo, que nós precisamos discernir tudo como espirituais, discernir tudo de forma espiritual. Agora os carnais é que discernem de forma carnal. Isso, meus irmãos, para a gente acordar. Eu costumava, em alguns momentos, e até citei isto em um dos cultos que nós ministramos, no culto da família lá no ministério. Quando eu era criança, eu me lembro de 6, 8 anos dentro da igreja. Estava assim, uma toalha de renda na frente do púlpito que dizia: Jesus breve vem. Eu disse: Jesus breve vem. Já se passaram tantos anos, mas hoje nós estamos vendo muitos sinais que deveremos nos preparar para a vinda dele. E o Senhor está fazendo isso. Quando Deus tem me incomodado a trazer uma mensagem dizendo assim: vamos preparar a igreja, é preciso que a gente entenda, não só no contexto religioso, mas puramente espiritual. Nós somos seres espirituais que estamos aprendendo a viver de maneira humana. Jesus disse que o reino dele não era desse mundo. Deus fala em Isaías 55:8: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem meus caminhos são os vossos caminhos. O apóstolo Paulo fala em Colossenses: pensai nas coisas que são do alto, não das que são da terra. Ele diz também em Romanos: não nos conformeis com as coisas que são dessa terra, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento. Nós precisamos entender que nós somos igreja, nós somos a noiva de Cristo, e o dia das bodas do Cordeiro se aproxima. Louvado seja o Senhor. Deus tem me incomodado, meus irmãos. E hoje eu estava falando com o pastor Geás,
E aquilo que Deus tem me incomodado durante todo esse tempo, já 20 anos, no departamento da família, 2 anos eu saí para dirigir congregação e 18 anos como pastor da família. E Deus disse que esta obra não era minha, eu já falei isso aqui uma vez. Esta obra não é nossa, essa obra é do Senhor. E todos nós devemos estar preparados para a vinda do Senhor. Mas vejam só, como é que nós estamos interpretando o mundo que vivemos hoje? Como é que nós estamos vendo este mundo atual? Estamos seguindo os ensinamentos do mundo ou os ensinamentos de Deus? As práticas que nós realizamos durante o dia a dia tem muito mais a ver com as coisas que nós aprendemos dentro da igreja, ou tem a ver com as coisas que nós escutamos do mundo? Eu olho muitas vezes para aquele povo que estava escravo lá no Egito, povo de Deus, povo de Israel, escravo ali pelas influências que o mundo exercia sobre o comportamento de cada um, aquele povo de Deus. Mas viram a opressão, viram a escravidão, que nós estamos na escravidão. Mas Deus está dizendo assim: eu vou libertar meu povo. E o povo foi liberto, e alguns murmuraram, porque preferiram aquilo que é mais fácil, é mais suave, aparentemente. Mas como é que nós estamos vivendo? Quando falamos de Deus, e aquilo que Deus ensina não combina com aquilo que escutamos através das mídias hoje, que não nos satisfaz, nós já escutamos, não quero saber disso. E quando também se fala sobre casamento e família, e aquilo que nos dá muito mais satisfação, nós aceitamos. Mas quando não nos satisfaz, revogamos. Tenho, meus irmãos, recebido muitos casais, muitas famílias, muitos problemas que chegam até a mim. E eu sempre digo assim: Senhor, isso a todo dia, e agora com as redes sociais, a tecnologia facilitando o contato, muitos irmãos me ligam e até não posso atender no momento, porque às vezes estou em alguma atividade que eu não posso atender. Os irmãos ficam revoltados e já manifestaram essa revolta, dizendo assim: o senhor não quer atender a gente? Aí eu vou explicar para os irmãos: irmãos, esse telefone, esse celular não é da igreja, que eu não cumpro os expedientes dentro da igreja, mas assim eu tenho condições, eu atendo. Mas enfim, vemos problemas muito graves. Eu digo muito graves porque eu, apesar da minha idade, já velho, idoso, estou fazendo 71 anos de idade, criado dentro da igreja, nasci no Evangelho, nunca tinha visto tantas coisas acontecer como tenho visto ultimamente. Porque nós sempre procuramos as melhores coisas, coisas mais saudáveis. Procuramos não sofrer. Quando há um sofrimento, há uma procura de alguém que possa tirar essa dor. Mas queremos a paz. Queremos paz. Queremos paz. João capítulo 14, versículo 27, a Bíblia diz que Jesus fala: eu vou deixar paz para vocês. A minha paz vos dou. Nós temos uma promessa de paz, mas como viver essa paz? Isso me faz lembrar sempre aquela parte de Jesus no mar da Galileia, quando veio a tempestade, veio os problemas, e os discípulos
Ora, os discípulos ali caminhando com Jesus, no barco com Jesus, e quando olhou a tempestade se apavoraram. Muitos dizem até que muitos caíram na água, e embora a Bíblia não relata este fato, mas é verdade que todos nós, como seres humanos, sabemos que no momento do pavor a tendência é fugir do problema, porque queremos paz. Mas Deus estava no barco e Jesus estava dormindo, e um despertou Jesus e disse para ele o que estava acontecendo. E quando Jesus olhou a tempestade, só estendeu a mão e disse ao vento e ao mar para acalmar, e o vento e o mar lhe obedeceram. Louvado seja Deus. Mas o que a gente aprende daí, meus irmãos, que mesmo os discípulos, ou seja, nós dentro da igreja, clamamos, louvamos, oramos, cremos que Ele está aqui conosco, mas nos apavoramos quando tem qualquer problema, porque Ele está conosco aqui nessa noite, louvado seja Deus. Aleluia. Ele falou que muitos de nós, João 16, 8, ele diz que temos que estar com Ele. Nós costumamos falar esse texto dizendo: olha, no mundo vai ter aflição, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo que eu venci o mundo. É como se fosse uma maneira de motivação, de fortalecimento, de incentivo ao nosso bem-estar em momentos de dificuldades. Mas a gente esquece a primeira parte desse texto, quando Jesus disse: tenho-vos dito isto, que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Para estar em paz, é preciso estar com Ele. Louvado seja Deus. E trazemos isso, meus irmãos, para a nossa prática no dia a dia. Estar em paz é viver com Jesus, assim como Ele ensinou. E nós sabemos que tudo isso acontece, mas eu quero trazer a nossa compreensão para esse momento de paz, esse momento de harmonia, esse momento de alegria, de felicidade, que todo ser humano procura. E quando falamos nisso, estamos nos referindo aí ao casamento, à convivência conjugal. Agora vamos entender o que quer dizer esse texto que Oséias nos fala. Oséias está nos falando como tema. Ele fala que esse livro fala do arrependimento e um convite àqueles que são rebeldes para que voltem para Deus, ou então sobre as consequências da destruição. O Senhor fala com Israel por meio dos problemas domésticos do profeta. Oséias foi ordenado a assumir uma mulher de prostituições para descrever a condição de Israel quando Deus o chamou e o desposou com ela, levando um relacionamento de aliança com o seu povo. Depois de ter filhos dele, a mulher de Oséias, Gomer, deixou para ir atrás de amigos e amantes. O que significa isso, meus irmãos? O nosso casamento, assim como se teve inicialmente, aquele padre jesuíta, que ele dá exatamente o que a Bíblia nos fala, nos ensina. Nós temos visto o casamento de uma maneira muito secularizada, muito humanizada, muito carnal, mas pouco espiritual. Se nós somos filhos de Deus,
Nós somos a imagem de Deus, nós somos seres que estamos aqui representando Deus aqui nessa terra, mas o nosso destino não é permanecer aqui, o nosso destino está traçado, mas vamos compreender o que Deus quer dizer. Nós falamos muitas vezes do casamento, entendemos o casamento num aspecto romântico. Eu amo aquela mulher ou o homem, quando se encantam, faz coraçãozinho, manda flores, faz todo o ato de carinho, de atenção, de afeto, que chame aquele homem ou aquela mulher para uma atenção maior. É o casamento romântico, que se configura na família pelo relacionamento, e aí vai crescendo tendo filhos. Mas este é o casamento romântico. Tem um casamento social, aquele que a sociedade estabelece como padrão, e cada sociedade tem uma visão diferente. Tem um casamento jurídico, que é aquele que a lei define essa legalidade de união para dar proteção e segurança a esse relacionamento, a essa família que se constitui de forma jurídica e de forma legal. Tem orientação bíblica nesse sentido, e nós orientamos sempre os casais o que isso significa. Temos o casamento cultural, é aquele que com o tempo vai mudando pela cultura que é estabelecida pela sociedade. Temos também o casamento religioso, é aquele que a gente diz assim: não, eu professo uma fé e agora eu vou para a minha igreja, para a minha denominação, e vou requerer a bênção do sacerdote daquela denominação, seja católico ou outras religiões que também já fazem cerimônias rituais de casamento. Mas eu quero falar estritamente desse casamento espiritual, para que a gente compreenda que quando esse casamento espiritual está configurado segundo a vontade de Deus, está fortalecido, estamos preparados para vencer qualquer problema que venha ocorrer. Gênesis capítulo 1, versículo 27, é bom lembrar que ele diz que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, macho e fêmea Deus criou. Macho e fêmea é a imagem de Deus. E quando Deus forma um homem e uma mulher como imagem dele, ele diz aqui: fica aqui agora, vocês vão me representar. Agora eu vou abençoar vocês. Versículo 28, Deus abençoa o casal. E Deus: eu vos abençoo. Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Essa é a ordenação de Deus depois de abençoar o primeiro casal. E o casal teve a bênção de Deus e continuou a prosperar, e Deus definindo, determinando, ilustrando, discriminando o que cada um deveria fazer. Até que veio o inimigo de Deus, no capítulo 3, versículo 1 em diante, e houve a queda, a desobediência. Primeiro aí que nós aprendemos, Deus deu uma ordem diretamente ao homem. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Chamou Adão e disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, desta não comerás, porque certamente morrerás. Quando Deus dá esta ordem, ele diz: não é bom que você esteja só. Vou fazer uma conjuntura para você. Deus está dizendo a responsabilidade sobre cada um, o papel de cada um, porque nós olhamos de forma separada. Deus olha como uma só carne, um só ser, mas Deus dá a responsabilidade a esse ser que se forma uma só carne. E Deus ilustra dizendo: olha, você tem essa responsabilidade, o mundo está desfazendo isso. E quem foi que fez primeiro essa desfeita de Deus? Isso que nós estamos vendo o mundo fazer e não percebemos.
mas o mundo jaz no maligno, e o maligno chegou para a mulher. E aqui eu faço uma ressalva e chamo a atenção dos irmãos para não olhar este conceito do mundo, homem e mulher, mas olhar sentimentos de Deus, amor e justiça. O amor de Deus está representado pela mulher, a justiça de Deus está representada pelo homem. Quando a gente olha pelo lado humano, a gente começa a contestar Deus, dizer que o casamento não é bom. Mas quando Deus criou o casamento, criou o homem e a mulher, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Eu não estou completo sem a minha mulher. Ela não está completa sem a minha presença. Eu vi um autor escrever uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse: quando olhamos um homem e uma mulher se abraçar, nós não entendemos que aquele abraço é o desejo de realizar aquilo que Deus determinou ser verdadeiramente uma só carne, porque está implícito a vontade de Deus nessa relação. Mas o inimigo veio destruir pela emoção. Nós somos destruídos pelas emoções, nós somos destruídos pelos sentimentos frágeis. Por isso que Deus chama a cada um de nós para a razão, seja a tua vida, o teu culto racional e não emocional. A emoção nos engana, mas devemos dominar tudo isso. E a vida espiritual, a palavra de Deus nos ensina tudo isso. Então, para transcorrer diante de toda a palavra que Deus nos ensina, desde o Gênesis, quando o próprio Jesus foi tentado pelos fariseus, em Mateus capítulo 19, versículo 3, porque existia uma certa liberdade naquela época dos fariseus, na época de Jesus, e eles chegaram para Jesus dizendo: é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? É lícito a separação? É lícito a destruição do casamento? Jesus só disse para ele: vocês não viram? Vocês não leram o que no princípio Deus fez? Vocês não leram que Deus criou macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, iniciar a sua mulher, e ambos serão uma só carne? Não serão dois, mas uma só carne? E o que Deus uniu, o homem não separa. Eles ainda alegaram, dizendo: mas Moisés ordenou da carta de divórcio. Aí Jesus respondeu: Moisés permitiu, não é uma ordem, é permissão, mas pela dureza do vosso coração. Mas no princípio não foi assim. Nós temos que olhar para o princípio, a vontade de Deus, o que foi estabelecido no princípio. E desde então Deus vem produzindo esta relação, homem e mulher como imagem dele, que foi destruída pela falta de vigilância e cair nas tentações do mundo. E o inimigo veio para destruir, como nós já aprendemos em João 10:10, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele mata quem tem vida, destrói quem foi construído. Daí rouba só de quem tem alguma coisa. Se nós temos Deus, temos um valor muito grande, e o diabo vem roubar. Nós somos construídos por Deus, somos a edificação de Deus, por isso que ele vem para destruir. Mas Deus fala ao meu coração para a igreja nessa noite: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não destruirá. Tenho falado e tenho visto a restauração que Deus tem exercido ao seu povo, aos casais, porque muitos estavam olhando para o mundo, mas agora olhando para Deus. Esta aliança que foi firmada em Deus deve ser mantida. A aliança não é este anel. Este anel, muitas vezes você diz assim: vou tirar essa aliança, acabou o nosso relacionamento. Meu irmão, não acabou não, porque você pode tirar o anel, mas a aliança já está firmada nos céus.
Deus diz que aquele que faz um voto a Deus é melhor não fazer do que fazer e não cumprir, porque Deus vai requerer de cada um de nós. E nós já fomos chamados por Deus, fomos ensinados a Ele o que é família, o que é casamento. O casamento romântico existe, e o grego até define o amor de uma maneira muito específica para cada tipo de comportamento que nós realizamos. Mas continuando, e Deus viu que Adão e Eva, pelo pecado, eles não poderiam mais ser reverenciados. Aí Deus diz assim: olha, agora eu vou ver quem é que pode servir de referência. Aí olhou Noé, um homem reto, temente a Deus. Quando ele olha no capítulo 6, e no versículo 1 ao 3, ele diz assim: os filhos dos homens tiveram muitas filhas, e viram o filho de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si de todas as que escolheram. Ou seja, o homem, o ser humano, a mulher, começa a fazer as suas escolhas, sem consultar a Deus. E quando não faz a escolha segundo a determinação de Deus, é o que eu vejo muitos chegarem e perguntar: pastor, como é que eu posso ter um relacionamento e saber que é da vontade de Deus? É só deixar Deus escolher. Como é que eu escolho? Como é que eu deixo Deus escolher? É só olhar o fruto do Espírito. Gálatas 5:22 define o que é o fruto do Espírito. Porque Deus, no capítulo 6, no versículo 2 e 3, quando ele diz assim: e por causa da escolha errada dele, Deus disse assim: o meu Espírito não permanecerá para sempre com o homem, pois ele é carne. O Espírito de Deus não é em Gálatas 5:22. Mas aí o homem que é carne começa a praticar as obras da carne, que está em Gálatas 5:16. Aquilo que não é agradável a Deus, porque não tem o Espírito de Deus. Aí está definindo, decidindo, discriminando a escolha errada como nós fazemos, e não com a direção de Deus. Mas mesmo assim, Deus chama Noé e diz: esse homem é reto, mas chama e vai a referência, ele e sua esposa, mas seus 3 filhos e as esposas, e diz aqui: eu pelo menos vou restaurar a família. E começa a vir o pecado de novo. Aí Deus chama Abraão: de ti sairão reis, muitas famílias da terra sairão de ti. Houve uma promessa de Deus, desde a promessa adâmica, edêmica, noética, abraâmica. Deus está ali trazendo a restauração da família, até Deus olhar e chamar cada profeta e dizer: vem cá, meu filho, prega ali para o meu povo, que agora o meu povo Israel representa a esposa, e eu, como marido, Deus está como referência para o marido. Ele diz: sede meus imitadores como filhos amados. Quem é de nós que olha para Deus como uma referência de marido? Mas Israel andou se prostituindo, Israel andou errando. O pecado é tão maligno, tão pesado, que nem pela bênção de Deus, através da bênção de Deus, eles começaram a errar. E Deus olha, chama cada profeta para profetizar a bênção para aquele povo sair dessa vida. Até Jeremias, sendo chamado por Deus, Jeremias olha para o povo e Deus diz assim: olha, Jeremias, diz para esse povo não cometer iniquidade, não cometer imoralidade, que aí Israel é minha noiva, aliás, minha esposa. Israel é minha esposa, e eu sou esposo, eu me compadeço deles. Lá no capítulo 6, no capítulo 3, versículo 6, diz o livro de Jeremias que a rebelde Israel andou por todo o monte alto, debaixo de toda a árvore verde, ali andou se prostituindo. E depois de já ter feito tudo isso, aí ainda Deus diz assim: volta para mim. E ela não voltou. E a sua leilosa irmã Judá também começou a se prostituir.
Ontem, uma irmã chega e me pergunta: pastor, o que é prostituição? Pastor, eu tenho um relacionamento com o homem, isso é prostituição? Eu digo: minha irmã, é preciso entender prostituição à luz da palavra de Deus, não à luz dos homens. À luz dos homens, prostituição é vender o corpo e ter bens adquiridos com a venda do próprio corpo. Mas lá no hebraico, no Antigo Testamento, a palavra chama-se Sherazah, que é o pecado, o Zamon, também utilizada para a prostituição, significa idolatria, admiração de outros deuses. No Novo Testamento, especificamente lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, é uma forma de idolatria, adorar outros deuses, ou seja, praticar ato sexual ilícito, é adorar outros deuses, adorar outros deuses. O próprio Jesus, quando fala em Mateus capítulo 19, versículo 9, ele fala sobre o repúdio, a prostituição e a adultério, fazendo distinção entre os comportamentos humanos, que leva a esquecer de Deus, o seu compromisso com Deus, pela pureza do seu corpo. E Paulo, quando escreve em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, ele diz: fuja do ato sexual ilícito, fuja da fornicação, que a palavra em grego é porneia. Ele fuja disso, porque o vosso corpo é templo de habitação do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Ele diz: todo o pecado que o ser humano comete é fora do corpo, mas aquele que peca usando o seu corpo, peca contra o templo de habitação do Espírito Santo de Deus. Ou não sabeis que não sou de vós mesmos, que o vosso corpo foi comprado pelo sangue de Jesus? Isso tem dificultado o relacionamento, mas quando nós aprendemos o nosso compromisso, a nossa aliança com Deus, nós vamos viver bem, não se deixar levar pelos prazeres deste mundo, mas pela vontade de Deus. Quando Deus fala aqui através do profeta Oséias, que é pouco conhecido, mas se sabe que era um homem calmo, tranquilo, e aceitou a proposta de Deus: casa com a mulher de prostituição. Eu vou dar um exemplo agora, para quem verdadeiramente tem um amor pela sua mulher, para quem tem amor verdadeiramente por mim, porque quando me ama dentro do casamento, Deus disse: não é questão de um outro adulterar, porque ele vai pagar pelos erros que ele cometeu. Meus irmãos, eu tenho chamado as irmãs para essa visão, que muitas chegam assim: pastor, meu esposo andou adulterando. Eu disse: minha irmã, não tem problema, você adulterou não. Então, se você quiser permanecer diante de Deus, fazer a vontade de Deus, Deus vai lhe usar para santificar este marido que é descrente. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12, 13, 14 diz isso. Ou se a mulher é descrente e continua junto com seu marido, e ele é crente, ele santificará a mulher e também santificará os seus filhos. Mas veja a relação até de responsabilidade que tem em nosso comportamento com relação a Deus e com relação à herança de Deus. E como é que estamos como família? Estamos tratando como Deus ordenou, porque não é questão de adultério, porque Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 27, os antigos diziam: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que desejar a mulher do seu próximo no seu coração já cometeu adultério. Quem conhece o coração do outro? Muitas vezes você está junto com o outro, não sabe o que passa no coração, e ele está cometendo adultério. Por isso que Deus fala em Jeremias 17, 9: perverso e enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem conhecerá? E no versículo 10 ele diz: eu, o Senhor, sou dos corações, esquadrinho os pensamentos, para dar cada um conforme suas ações e seus caminhos. Mas quando você ora pelo seu cônjuge, você está dizendo assim: Senhor, salva este homem, porque ele se tornou uma carne comigo. E Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Meus irmãos, o casamento é santificado por Deus. Os nossos desejos carnais é que dificultam o relacionamento. Mas Deus estava mostrando que quando há obediência nessa relação de casamento, casa com mulher de prostituição,
mas simplesmente se arrepende. Vemos que no versículo 1 ele diz: a palavra do Senhor, a palavra do Senhor que foi dita a Oséias, foi a palavra do Senhor que foi dita a Oséias. No versículo 2, Oséias se declara como mensageiro de Deus. Ele diz o princípio da palavra do Senhor, mais uma vez, dizendo a palavra do Senhor, por Oséias disse: pois o Senhor, falando para ele, vai e toma uma mulher de prostituição. Além de haver obediência, havia a consciência de ser o mensageiro de Deus. Vai e diz: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse termo chamado prostituição se traduz na rebeldia, também na carnalidade, se traduz em muitas situações que nós não entendemos, mas é tudo aquilo que foge da vontade de Deus, porque nós desejamos. E a prostituição, no sentido de idolatria, é aquilo que nós atribuímos mais valor do que o nosso cônjuge. Isso me faz lembrar um texto que eu falo sempre, porque é parte interessante, porque a Bíblia, em todo o texto, ele fala sobre casamento, de Gênesis a Apocalipse. E quando nós temos Jesus no nosso casamento, a gente tem paz, a gente tem alegria, a gente tem festa. Só não temos festa no nosso relacionamento, na nossa família, quando damos ouvido à voz do inimigo. Mas quando damos ouvido à voz de Deus, Jesus realizou o seu primeiro milagre nas bodas em Caná da Galileia. Mas veja o que o texto chama a atenção. Eu acho maravilhoso esse texto, porque ele diz muita coisa que nós não prestamos atenção. Primeiro, é que Jesus é convidado para um casamento, ali a festa continua, não se acaba. Segundo lugar, quando a festa tem que se acabar, Jesus está ali para realizar o milagre. Terceiro lugar, a gente vê que para fazer aquilo que agrada a Jesus, a mãe de Jesus disse: fazem tudo quanto ele vos disser. Louvado seja Deus. Fazem tudo quanto ele vos disser, não aquilo que eu quero fazer, não aquilo que o amigo, a irmã, o irmão manda fazer, mas aquilo que Jesus manda fazer. Louvado seja Deus. E quando Jesus manda fazer, a coisa acontece, o milagre aconteceu, e a água foi transformada em vinho, os problemas foram transformados em alegria, a festa do casamento continuou, o teu casamento continuará quando Jesus estiver presente, a tua família está feliz quando Jesus estiver presente, os seus filhos não serão rebeldes quando Jesus estiver presente. Louvado seja Deus. Aí chega o mestre Sala que provou aquele vinho, prova o vinho. Aí chega e diz assim: chama o noivo e diz: todo noivo põe primeiro o vinho bom, para depois de ter bebido bem esse vinho bom, é que traz o inferior, mas tudo certo, melhor vinho depois. Isso a gente vê no dia a dia nosso, na nossa cultura. Todos nós, quando queremos conquistar, agradamos no início, depois a gente relaxa, deixa para lá. Mas os mestres Sala viram que aquele vinho melhor veio depois. Isso significa que no casamento, todo dia você tem que dar o vinho melhor, ou seja, tem que tratar melhor sua esposa, tem que tratar melhor seu esposo, tem que tratar melhor seus filhos, tem que tratar melhor sua família. Todo dia tem que trazer um vinho bom. O melhor vinho vem depois. Com a presença de Jesus, o melhor vinho vem depois. Você pode não saber o que está fazendo, mas Jesus ensina como fazer. Ah, eu quero melhorar o relacionamento e não tem jeito. O meu amor se acabou. Meus irmãos, eu olhei toda a Bíblia é interlinear.
que nos textos lidos, mais lindo quando fala de amor. 1 Coríntios capítulo 13, ou melhor, 1 Coríntios capítulo 13, ele começa a falar do que é o amor. Mas lá no versículo, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, não é ciumento, não é invejoso, não trata com leviandade, não trata com injustiça, tudo pode, tudo suporta, tudo crê. Esse amor é o amor ágape, o amor verdadeiro, aquele amor que você confessa pelo outro. E diz o versículo 8: esse amor nunca termina, esse amor nunca se acaba. Então, se você está dizendo esse amor se acabou, então não é amor, porque o verdadeiro amor nunca se acaba. Louvado seja Deus. Tem outra parte também no Evangelho de Mateus que ele diz: quando se multiplica a iniquidade sobre a terra, tem uma coisa que o amor pode esfriar. Por causa da iniquidade, esse amor também é amor ágape, ele esfria, mas ele não se acaba. É preciso reavivar este amor. Quando chega um casal lá, 18 anos, em aconselhamento pastoral, eu não digo que vive tudo, porque a humanidade surge com cada coisa nova, mas eu digo para os irmãos quando entram lá, eu digo: meus irmãos, o seu casamento está sendo restaurado por Deus. Chega lá para dizer assim: pastor, acabou, meu casamento não tem mais jeito. Eu digo: glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus, pastor. É assim, porque enquanto você está dizendo que não tem mais jeito, é você que quer dar o jeito. Quando você diz não tem mais jeito, você esqueceu a palavra. Quem vai dar jeito é o Senhor. Louvado seja Deus. E Deus dá jeito. Eu disse: agora é comigo. E Deus dá jeito e transforma. É o Espírito de Deus que muda essa história. Deus diz para cada um de nós nessa noite: cada família aqui tem a mão de Deus sobre ele. Aleluia. Cada filho rebelde, cada esposo, cada cônjuge que não está fazendo aquilo que agrada a Deus, é porque está dando voz, ouvido, melhor dizendo, ouvindo a voz do mundo. Mas quando começar a praticar, e vai melhorar este comportamento, é só obedecer a Deus. É só obedecer a Deus. Isso me lembra Abraão, que foi sacrificar seu filho. Ele deu ouvido a Deus, coisa que é muito difícil para nós fazermos. Eu chego para o irmão, para a irmã, e digo assim: meu irmão, se o seu marido, sua esposa estiver fazendo isso, você se comporta como você aceita? Não, de jeito nenhum. Eu digo: não. Então, meu irmão, vamos fazer agora uma oração para você aceitar Jesus, porque você ainda não mudou. A Bíblia diz, e Paulo diz, que quem está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Isso é muito forte, a gente não pratica em nossas vidas. Quando a gente pratica em nossas vidas, a gente dá muito mais valor às coisas que Deus nos instrui do que aquilo que o homem aprende pela vontade de outro ou pela palavra do inimigo. Achei muito interessante, meus irmãos, um texto que eu li em um vídeo que traz um ensinamento muito grande. A gente vê que muitos não sabem perdoar, e aprendemos na palavra que Pedro disse, pergunta para Jesus: quantas vezes se pode perdoar? Né? Jesus responde 70 vezes 7, não é isso? A igreja, é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso? Mas o que é que a gente entende por perdoar? Perdoar não é você usar como arma para dizer assim: olha, já perdoei uma vez, já perdoei várias vezes. Porque se você não tiver o perdão conforme Deus ensina a gente a fazer, você vai se magoar, o inimigo atingir o teu cônjuge, e atingir você também, e atingir teu filho.
direção de Deus, como Jesus ensina o perdão. Jesus olha para aqueles que maltrataram ele na cruz do Calvário. Durante todo o percurso, Jesus olha assim para aqueles que o crucificaram, e ele diz: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Jesus estava dizendo que aqueles que vêm maltratar a gente são como loucos. Por que como loucos? Porque se alguém não sabe o que faz, é louco. Todos aqueles que estão tentando crucificá-lo são loucos. Perdoa, pois não sabem o que fazem. Isso significa dizer que uma pessoa que vem me maltratar, o meu cônjuge maltratou, eu digo: Pai, essa mulher está ficando meio louca, esse homem está ficando meio louco, ele não sabe o que faz, é muito infantil, ele não está agindo. Tanto é que muitas vezes, por orgulho, não pede perdão também, mas ele fica dizendo: puxa, alguns chegam a dizer assim: mas perdoa, eu não queria fazer isso. Não já aconteceu isso? Porque não sabe como fazer. Tem uma explicação científica que diz que tudo aquilo que é colocado em demasia, ou seja, se pega uma célula e pega átomos para colocar dentro de uma célula, quanto mais átomos coloca dentro de uma célula, que ela começa a se expandir e ficar grande, chama isso de per, com um prefixo de alguma coisa grande. A química e a física usa um prefixo de per para qualquer coisa, como por exemplo, a coisa está feita, mas se ela estiver perfeita, ela está mais do que feita. Se a coisa estiver numa formação e você quiser dar uma formação melhor, ela tem uma performação maior. E se usa esse prefixo que é aplicado na física, na química, para a questão do amor, porque o amor é doação. Quem ama se doa. O amor é incondicional. E se você ama, você está doando. E quem doa, quando ama verdadeiramente, você perdoa. Uso absoluto da doação para entender e permanecer o amor que você tem pelo seu cônjuge. É interessante como nós não percebemos isso. E para concluir, meus irmãos, aplicamos isso nesses ensinos em nossas vidas, procurando agir com obediência a Deus. A palavra nos ensina como é o amor de Deus e não o amor dos homens. Nós também precisamos amar o nosso cônjuge sem angústia, sem sofrimento, mas procurando primeiramente agradar a Deus. Em segundo lugar, devemos abrir mão da vaidade humana. Aqui no capítulo 5, versículo 1 do livro de Oséias, ele diz: ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e escutai, ó casa do rei, porque a vós se dirige este juízo, visto que foste um laço para mispar e rede estendida sobre o Tabor. Os rebeldes incrementaram a corrupção, mas eu castigarei todos eles. E no versículo 10 ele diz: os príncipes de Judá são como os que traspassam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. E Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Isso significa dizer que tudo aquilo que nós cometemos de erro no nosso relacionamento, eles são realizados pela nossa vaidade, a vaidade humana, o desejo humano de se amoldar, de se moldar, de se conformar às coisas que o mundo diz. Eu quero comprar um carro, eu quero usar assim, porque todos fazem assim, e eu entro em conflito com o meu cônjuge, porque o mundo de hoje promove uma liberdade, uma libertinagem, uma individualidade, que Deus disse: ambos serão uma só carne. Eu tenho que concordar com minha esposa, ela
Amós diz: andarão dois juntos, se não houver acordo. Então, meus irmãos, é preciso a gente se voltarmos para Deus e nos arrependermos do erro que cometemos. Terceiro, cuidado com a busca do sucesso. A gente vê que esse povo começou e a corrupção e a prostituição, ela vem justamente a reboque dos desejos de sucesso que nós vemos hoje acontecer dentro de casa, no nosso lar, na nossa família, querendo botar muitas vezes o sucesso à frente daquilo que Deus estabeleceu para nós. Quando vamos em busca de crescimento pessoal, há uma grande possibilidade de esquecermos de Deus. Quando o sucesso se torna maior que a nossa fé, nós perdemos justamente a força de ficar de pé e vem a queda. Oséias, aqui no capítulo 10, versículo 1, ele diz assim em diante: Israel é uma vide viçosa, dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares conforme a bondade da terra, assim fizeram boas estátuas. Seu coração está dividido, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e destruirá as suas estátuas. Quando nós achamos que somos tudo, começa o nosso fracasso. Nós estamos vendo aqui, a palavra de Deus diz: e por multiplicar essa iniquidade. Isso temos falado muito, porque a gente acha que é melhor que o outro, e ao invés de viver bem, nós vivemos muito mais em competição com o nosso cônjuge e com nossos filhos, do que em comunhão e aliança que foi estabelecida por Deus. Já estou terminando. Pastor me liberou para ficar mais tempo, mas a gente obedece o horário. Eu sei que o Espírito Santo de Deus trabalha na igreja, porque eu creio, meus irmãos, que tudo isso que Deus tem nos falado, Deus ainda é o Deus de misericórdia, Deus ainda é o Deus de amor. Deuteronômio capítulo 4:31 diz: porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, Ele não vai te desamparar, nem vai te destruir, nem se esquecerá do conserto que jurou dos pais. Louvado seja Deus. Joel capítulo 12, versículo 13 diz: rasgai os vossos corações e as vossas vestes também, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Aleluia. Lucas 6:36 diz: sede, pois, misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Lamentações 3:22-23 diz: a misericórdia do Senhor são causa de não sermos consumidos. Não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre, e elas são novas a cada manhã. Grande é a nossa felicidade e a sua fidelidade. Salmo 23:6 diz: certamente a tua bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meus irmãos, minhas irmãs, eu já estou velhinho, eu estou vendo muitas coisas acontecendo, mas Deus está me dando força para dizer assim: não desanime quando tiver algum problema na sua casa. Dobra o joelho, diga: Senhor, me ensina a ter uma vida melhor com meu cônjuge, e procure amar o seu cônjuge como ama o Senhor nosso Deus.
E para concluir e fechar, Deus mostrou que todos esses relacionamentos, o amor dele com Israel, mas Deus disse: mesmo assim Israel continua pecando. Agora ele disse: a nossa referência é Jesus. E os homens olhem para Jesus, as mulheres olhem para a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 23, 22, ele diz: seja submisso ao vosso marido como ao Senhor. O marido é o cabeça da mulher, como Cristo é da igreja. Ele é referência, Jesus é referência. Ele diz: vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja e deu sua vida por ela. E ele diz no versículo 29: qual é o homem que maltrata a sua própria carne? Não tem como maltratar. É amor, ternura, carinho, paixão, é misericórdia, entendimento. Ame a sua igreja, ame sua esposa. Porque nós vemos até na celebração do casamento que é a segunda vinda de Jesus. Está lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 9. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17 relata a vinda de Jesus, que é o tema da palavra de hoje. A vida de Jesus faz a gente se preparar, e vai acontecer o casamento, as bodas do Cordeiro. Isso aqui é a igreja, a noiva do Cordeiro. Ela está sendo preparada, toda ataviada. Louvado seja Deus. Nós temos a obrigação de trazer a preparação da igreja, da noiva de Jesus. Quando a gente vai para o casamento, o pastor está aqui representando a figura divina, para dar agora essa bênção desse novo casamento. A noiva vai entrando lá na porta, mas antes entraram os pajens, as daminhas representando os anjos, preparando o caminho para a noiva, para a igreja chegar a receber as bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro. E Jesus, que está aqui junto ao Pai, mas no casamento ele entrou com o pai e a mãe, e a Bíblia diz: deixará o homem, portanto, o pai e a mãe, iniciar a sua mulher, e eles serão um só carne. Ele foi trazido pelo pai e pela mãe, está junto de Deus. E quando ele está aqui esperando a noiva, a igreja, o casamento judeu, ele bota um tapete branco em vez de botar tapete vermelho para representar as nuvens. E quando a noiva vai chegando nas nuvens, que é o tapete branco, a igreja fica de pé, porque toca a trombeta, anunciando a vinda do Senhor Jesus, buscar a sua igreja. Louvado seja Deus, aleluia. E aí o Senhor Jesus vai até a sua igreja, até a sua noiva, e pega a sua noiva e traz até o altar. Agora, Senhor, a noiva foi preparada, a noiva está toda ataviada, está pronta, a igreja está pronta. Louvado seja Deus. Aí quando chega ali, o Senhor Deus, que trouxe cada um de nós como imagem dele, que ele abençoou, lá no capítulo 1, versículo 28, agora ele diz assim: que não adiantou porque pecaram, mas agora eu vou abençoar esta igreja. Isto está perto de acontecer. Louvado seja Deus. Estamos sendo preparados para esse dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ser.